Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 25 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações aqui no Hospital Al-Shifa, na faixa de Gaza. Israel ainda não domina todo o complexo, parece que os terroristas do Hamas estão intocados no setor de emergência e na maternidade. Olha que loucura isso, né? E estão trocando tiros, destruindo completamente o que sobrou do hospital ali nessa região, na parte de emergência e maternidade, né? Israel identificou mais um monte de armas aqui na Cisjordânia, de potenciais ataques para grupos terroristas ali na Cisjordânia. As armas foram confiscadas sem maiores problemas. As operações também continuam aqui no sul do Líbano, como é o tradicional, né? Agora, a grande notícia do dia é a aprovação de uma resolução na ONU contra ou pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza, né? Vários países na ONU já queriam aprovar essa moção e sempre os Estados Unidos barrava isso. Parece que os Estados Unidos dessa vez se absteve. E aí isso é certamente um recado do Biden para os eleitores dele, né? O Biden precisa ganhar de volta os eleitores da extrema esquerda lá nos Estados Unidos. E o Netanyahu não aceitou ceder em nada. Os Estados Unidos mandou dinheiro para Israel, então meio que aceitou a coisa toda, mas na ONU eles criaram isso daí, né? Os Estados Unidos não, pela primeira vez na história, tá? É uma coisa realmente nova. Os Estados Unidos não se alinharam com Israel, não impediram essa moção pedindo cessar-fogo na ONU. Bom, o que isso muda na prática? Nada. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gordo da Coreia do Norte e Amarelão, Flávio Dino Canguru e Peter na Sacolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continuam então as operações aqui no Al-Shifa, né? Segundo os palestinos, um helicóptero israelense está atirando contra pessoas próximas do Al-Shifa, e o próprio IDF fala aqui que existem vários terroristas do Hamas ali destruindo o Al-Shifa, principalmente atirando a partir da sala de emergência e do pátio da maternidade. Ou seja, eles estão intocados nessa parte ali do hospital, né? O exército israelense continua fazendo operações para limpar ali, já falou que só vai embora do Shifa depois que prender ou matar todos os terroristas que estão lá, né? E segundo o Israel, eles rejeitam a responsabilidade, uma vez que o grupo terrorista diz que 13 pacientes morreram por causa do ataque do exército israelense. Não, 13 pacientes morreram porque os terroristas do Hamas resolveram usar um hospital como base militar, né? Esse é que é o problema no final das contas. Hamas admitiu que alguns operativos, alguns terroristas conhecidos foram mortos lá no hospital, e além disso teve também os foguetes contra Ashdod. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso daqui é uma operação israelense numa casa ali na faixa de Gaza, e mostra o desafio que tem para os soldados israelenses. Eles têm que ir de casa em casa, de cômodo em cômodo, para limpar, né, identificar que não tenha pessoas. E aí, como vocês podem ver aqui, em determinado momento, né, algumas vezes a casa realmente tem algum terrorista lá, um terrorista armado, e olha o risco, né? Felizmente aqui nenhum soldado israelense se machucou. Eu imagino que o terrorista deve ter sido eliminado devidamente, mas foi eliminado devidamente, mas o risco é muito grande. É isso o tempo todo, né? O que eu falo para vocês, essa questão de você fazer limpeza em área urbana é realmente muito complicado tirar esses terroristas todos de lá, né? Além disso, teve 8 foguetes que foram lançados a partir da faixa de Gaza em direção a Ashdod. Ashdod é essa cidade aqui. Essa cidade aqui ao norte da faixa de Gaza, e desses 8 foguetes que foram lançados, 2 foram interceptados pelo Iron Dome, os outros caíram em áreas descobertas, né, em áreas que não eram habitadas. Tipicamente o Iron Dome ele só ataca aqueles foguetes que realmente têm o risco de cair numa região populosa, para não perder, não desperdiçar munição, né? Porque geralmente os palestinos fazem isso, jogam muita munição, muitos foguetes ao mesmo tempo. A maior parte deles não vai a lugar nenhum. A expectativa é justamente gastar a munição do Iron Dome, e aí no caso eles só atacam mesmo aqueles que vão para lá, né? Mas não teve nenhum dano causado por esses foguetes hoje, né?
E teve também aqui um ataque de um sniper palestino que estava se escondendo aqui num túnel. Dá para ver o cara aqui com roupa civil, mas porque o pessoal do Hamas usa roupa civil mesmo, né? Ele está com uma arma ali se escondendo no túnel, mas o pessoal israelense identificou ele ali e resolveu o problema rapidamente, o problema dele, né? A polícia israelense também está fazendo ações ali na Cisjordânia, fizeram a apreensão de um monte de material ali, muita coisa de origem iraniana com o objetivo de chegar nos terroristas ali da Cisjordânia, né? Dá para você ver aqui, teve várias operações policiais aqui na região, justamente com esse intuito de pegar isso aqui. Isso aqui é só um exemplo do que foi pego, teve muito mais sendo pego lá, né? E, bom, os israelenses estão falando também que o arsenal do Hezbollah, lá no sul do Líbano, já está diminuindo em relação, devido aos constantes ataques israelenses por ali, ou seja, já começou a faltar armas para o Hezbollah. Excelente notícia por ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, só fala aquilo que a gente já falou sobre o Hospital Shifa, enfim. Parece que Israel ofereceu uma proposta de acordo para o Hamas, não se sabe se será aceita ou não, que envolve a liberação de 800 prisioneiros palestinos que estão presos em prisões de Israel, inclusive 100 que são assassinos de israelenses, em troca de 40 reféns que estão com o Hamas, né? É uma troca absolutamente injusta, porque os 40 reféns são pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com nada, e foram capturados pelo Hamas, né, de qualquer jeito, enquanto esses 800 prisioneiros passaram pelo devido processo legal, foram julgados, cometeram crimes e coisa e tal, inclusive 100 deles seriam assassinos. É uma troca que eu vejo como absolutamente injusta, eu não aceitaria esse tipo de coisa, mas parece que Israel propôs isso lá para o Hamas, vamos aguardar. Segundo eles estão dizendo, a chance de um acordo está em 50-50 neste momento. Agora, o que chamou a atenção hoje foi justamente a grande notícia, foi que o Conselho de Segurança da ONU passou uma resolução demandando um cessar-fogo imediato, né? O pessoal está comemorando aqui, essa conta aqui é de Ramazete, né? Cessar-fogo em Gaza, como se isso daqui significasse que Israel vai mesmo fazer cessar-fogo em Gaza, né? A favor foram 14 membros, contra ninguém, e teve uma abstenção que foi os Estados Unidos, né? E, é lógico, a resolução demanda também a soltura dos reféns. Agora, como prevenir o Netanyahu de bombardear depois de um mês ou outro, né? Na verdade, isso daqui não quer dizer nada. O Netanyahu não tem que obedecer essa resolução da ONU, até porque ele vai alegar que, como o Hamas não soltou os reféns, a culpa do desobedecimento da resolução da ONU é do Hamas. Então pronto, resolvido o problema, né? A única possibilidade disso daqui ir para frente é se o Hamas aceitar esse acordo aqui, que, de novo, eu acho um absurdo esse acordo, não concordo com esse acordo, mas eu até entendo, tá? Porque realmente existe uma pressão muito grande lá em Israel para que os reféns sejam liberados, né? E a cada dia que passa fica mais difícil essa situação, o risco dos reféns morrerem lá no cativeiro, né? Então, enfim, essa resolução na ONU não quer dizer nada, né? Resoluções da ONU elas não são obrigatórias. É lógico, é possível que num segundo momento isso resulte em sanções contra Israel ou coisas do gênero, mas em princípio não muda nada, principalmente porque, como eu expliquei, Israel pode alegar que o Hamas não obedeceu, então eu também não vou obedecer. Né? O Hamas não obedeceu porque não libera todos os reféns, e Israel também não vai obedecer o cessar-fogo nessa situação, né? Bom, o Netanyahu não gostou, cancelou o envio de uma delegação israelense para a Casa Branca. Isso é uma coisa que assim, é uma resposta, né, a essa posição. É a primeira vez que isso acontece. Os Estados Unidos sempre se posicionou a favor de Israel no Conselho lá de Segurança da ONU. Então é a primeira vez que os Estados Unidos não usam o veto em favor de Israel nisso daqui. É uma coisa que realmente mudou a situação, né? E olha que coisa curiosa, né? Em última análise mudou a situação, por quê? Porque muitos árabes se mudaram para Michigan, né? E essa é uma preocupação do Biden. O voto árabe em Michigan, o voto muçulmano ali em Michigan, nem é tanto árabe, porque tem muita gente também da África, né? Mas o voto muçulmano no Michigan pode fazer com que Michigan acabe indo para o Trump, então o Biden na eleição quer agradar esse pessoal lá através dessa sacanagem com Israel, né?
Olha que coisa. Eu não sei não, eu acho que isso daqui vai acabar pior para o Biden, tá? Porque é verdade, tem muitos eleitores muçulmanos no Michigan, mas tem muito mais eleitores israelenses no resto dos Estados Unidos, hein? O Biden pode estar achando que está salvando o Michigan e está perdendo um monte de outros estados, e mesmo assim eu não sei, porque a verdade é que ficou um meio termo, né? Essa resolução, como eu falei, ela não quer dizer muita coisa no final das contas, é por isso que os Estados Unidos se abstiveram, né? Porque eles sabem, é uma forma do Biden agradar a trupa dele lá, os eleitores dele, e não faz diferença no final das contas, né? Segundo a Casa Branca, eles disseram que isso não representa uma mudança na política e a decisão não deveria escalar as tensões com Netanyahu, né? Não deveria, mas vai, né? Tá mais do que na cara que isso daí é uma jogada política do Biden. O Biden se colocou numa posição muito ruim. Eu tô para te dizer que o Biden ficou numa situação muito ruim com essa história, né? Mas vamos aguardar o que vai ser aí, né? Israel decidiu barrar a entrada da UNRWA em Gaza, né? O pessoal está dizendo que absurdo, que vai proibir comida para o pessoal pobre lá em Gaza. A gente mostrou no vídeo de ontem uns armazéns cheios de mantimento e a UNRWA não consegue entregar. Então Israel vai entregar por eles mesmos, não tem problema, mas os caminhões com mantimentos destinados à população palestina não vão entrar mais no norte de Gaza, justamente porque Israel afirma que 17% dos trabalhadores da UNRWA, da agência da ONU que cuida da faixa de Gaza, são terroristas. Então é realmente um absurdo isso, não deveria entrar mesmo, porque estão ajudando o pessoal do Hamas ali na região, né? Então essa é a situação, essa resolução da ONU é uma mudança importante, tá? Não vou enganar vocês não, é a primeira vez que isso acontece, uma resolução da ONU contra Israel. Mas não deve fazer grandes diferenças, pelo menos no curto prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.